Agora sim, consegui. Saudade sem remorso. Bem-vindo, pessoal, ao nosso live do Incondicionalmente Mãe, né? O ano passado nós tivemos no meio da pandemia uma semana longa, né? Fizemos 5 dias e foi tremendo aquele tempo aprendendo com mães, né, que criam filhos sozinhas, aprendemos com mães de crianças especiais, aprendemos com a querida pastora Zenete, mães adotivas, com a querida pastora Sueli Bezerra, mães de filhos maiores, né, avós. E assim, maravilhoso, né? Maravilhoso, tanto aprendizado nessa jornada. A gente fala mãe, mas aqui também sei que vai ter alguns papais que faz esse trabalho aí, né? De pai, né? Pai e mãe. E você também é muito bem-vindo aqui. Eu sei que você vai ser abençoado essa noite, ok? Olha, nós vamos estar fazendo toda quarta-feira agora de maio o Incondicionalmente Mãe. Hoje nós já vamos estar recebendo aqui a minha querida amiga pastora Helena Tanuri, que vai estar falando com a gente sobre esse tema saudades sem remorso, né? Que é um tema que o Senhor colocou no nosso coração e eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui assim, com um novo entendimento, né? De desfrutar da maternidade sem carregar o peso, né? Das culpas da nossa humanidade, porque Deus, mesmo sabendo que a gente era humano, nos confiou os filhos e nós precisamos seguir nesse chamado e sem nos punir cada vez que a gente acha que a gente errou, né? E também o que a gente deve priorizar para amanhã, ficarmos só com saudades e não remorso. Enfim, já vamos ter muita coisa. Semana que vem também, pessoal, um presente de uma amiga hoje que eu recebi, um yes daqueles. Vai ser demais semana que vem e vai ser o tema Mãe, um legado eterno, né? E vai ser eterno porque mãe é mãe, né? Indiferente de quantos anos passam e até mesmo quando nós partimos dessa terra, fiquem em nossos filhos o legado, né? As nossas orações, o ensinamento. Então, semana que vem tem uma surpresa recheada para vocês, ok? Que bom que vocês estão aqui. Pega aí o aviãozinho, manda para mais pessoas. Já estou vendo aqui que a querida pastora chegou e eu estou muito feliz de recebê-la aqui hoje. Vamos lá! Ela já vai estar respondendo aí. Hello! Hello, Micheline! Helena! Você tá joia, Micheline? Olha, Helena, tô com saudades de você. Também nós estamos com saudade, viu, Micheline? Essa pandemia embaçou geral nossos encontros. Vou falar, viu? Graças a Deus a gente teve a chance de se encontrar lá na casa em dezembro, né? Pura verdade. Aquela picadinha, mas eu estou realmente com saudades do nosso encontro e eu sei que Deus vai nos proporcionar. Que bom que você está aqui, minha amiga. Bom demais estar aqui também. Boa noite, pessoal. Vocês que chegaram aí para assistir essa live maravilhosa. Ô, Mi, eu amei esse tema. Amei esse tema. Helena, esse tema é uma coisa muito séria, né? Agora, enfim, a gente já entrando nesse tema aí, eu estava vendo várias definições de saudade e remorso. E já de cara eu quero te falar que saudades, eu sempre busco primeiro em inglês. Olha o que está escrito em inglês, o que é saudade. É um termo eu nunca tinha escutado essa frase, do temperamento brasileiro ao português. Sério? Existe a palavra saudades em outro idioma? Uau, olha isso, o único idioma que existe a palavra saudades é português. Sim. Tipo assim, a gente fala em inglês I miss you, né? Sim. Mas eu não falo em inglês eu tenho miss, tá entendendo? I miss her, né? Eu estou, não tem a palavra saudades em nenhuma outra língua. Então, quando você vai ler em todos os lugares buscando, eu já tinha escutado isso, que saudades é uma palavra só do português, né? E eu achei interessante, né? Mas ali eles descreviam que saudade é um sentimento, eles colocaram assim, bittersweet em inglês traduzido, significa aquela coisa que dói, mas é gostoso, sabe assim? Dá uma doce dor. Isso. O nosso filho está crescendo, né? O Miguel casou.
Hoje está fazendo 2 anos? Hoje está fazendo 2 anos. Eu tava aí, 5 de maio. Yes! Foi bom demais. Como é que você tá? Aí você viveu esse sentimento ali que eles falam bittersweet, doce, amargo, tipo assim, que é... Eu tô tão feliz que ele casou, mas meu bebê cresceu, né? Sim, verdade. E saudades, eu achei interessante que a forma que eles colocaram saudades é um crédito na alma, quando o remorso é um débito na alma. Ou seja, o remorso traz aquela dor angustiante de arrependimento, de ter feito muito errado ou não ter feito. Então aquilo debita a nossa alma. Cada vez que a gente vai sentindo remorso, é um pedaço da nossa alma, sabe? Que vai ficando por aí. A gente vai se desintegrando. As saudades dói, mas eu nunca trocaria aquela experiência por causa da dor de não ter ela hoje. Sim, exatamente. Michelina, é muito legal porque esse negócio do remorso, o remorso ele traz um peso, ele acrescenta uma culpa, é como se fosse uma pedra no sapato. Você vai sentindo a dor, você vai sentindo a dor, você vai sentindo a dor e não remove a pedra do sapato. A pedra do sapato não é removível, não é removida. Então a pessoa vai sofrendo com aquela pedra cada vez mais, ela vai entrando no pé, ela vai machucando, ela vai criando uma ferida. O remorso não transforma, o remorso é fruto da acusação. É o débito da alma, né? É o débito da alma. E fato é que nós pais, nós mães, por mais que a gente se empenhe, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente tente fazer tudo certo, nós não conseguimos. Nós somos seres humanos cheios de limites. Nós somos limitados. Então nós temos dias difíceis, nós temos a impaciência, nós temos às vezes de estar lidando com muitas demandas, nós temos principalmente a imaturidade. Porque quando nós nos tornamos mães, por exemplo, eu fui mãe aos 26 anos de idade. Então quer dizer, eu não era tão novinha, né? Não era tão garotinha. Hoje tem meninas que são mães aos 17, aos 18, né? Mas eu fui mãe aos 26, depois que eu tinha 4 anos de casada. Então já estava ali com o meu casamento mais enxuto. Maduro, né? Já né? Tinha... Aquela fase de adaptação do casamento já tinha passado, né? Beleza. E mesmo assim, eu cometi tantos erros, e hoje quando eu olho para trás com 52 anos e olho para a menina de 26, quer dizer, exatamente a metade, hoje eu tenho o dobro, né? Exatamente o dobro do que eu tinha quando eu me tornei mãe. Aquelas contas que a gente faz e pesa. Yes! Mas eu penso assim, oh meu Deus, por que eu não tenho a cabeça, por que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje? Porque eu precisei de viver mais 26 anos para ter a cabeça que eu tenho hoje. É claro que a maturidade ela não é só questão de tempo, né? Mas de vivências, de experiências e tal. Eu era uma pessoa, quando eu me tornei mãe, eu fiquei muito feliz quando saiu o resultado da gravidez, né? Eu tinha tido um alarme falso 1 mês antes e era um rebate falso. E eu falei, não estava. E eu não estava assim, programando ter filhos. Na verdade, eu estava programando ter filhos 6 meses para frente. Mas veio um alarme falso. Mas quando eu descobri que era alarme falso, eu fiquei meio triste assim. E no mês seguinte, eu estava grávida. E eu soube da gravidez. Hoje eu estava vendo o álbum da Clarinha, tão interessante isso, e eu vi a data do exame de gravidez. Era o dia 3 de janeiro. Chorou, né, amiga? 3 de janeiro de 94. Aí eu falei, puxa, eu comecei bem o ano. Eu comecei bem o ano, né, curtindo a gestação. E é claro, a gente fez tudo direitinho, a gente cercou a Clara de amor, nós oramos por ela desde o início, na gestação. O João impunha as mãos na minha barriga, nós orávamos, nós buscávamos, Senhor, nos ensina a ser pai segundo o teu coração. Nós curtimos a Clara, nós amamos a Clara e tudo. E assim foi com Miguel, assim foi com o Arthur, assim foi com a Sofia, né, presentes que Deus trouxe pra gente. Mas eu faria um tanto de coisa diferente? Faria. Então, mas eu não posso mais voltar no tempo. Eu não posso mais voltar no tempo. Então, eu aprendo com os meus erros e eu não cometo os mesmos erros. À medida que eu fui aprendendo com os meus erros, isso se deu no processo do crescimento das crianças,
eu já vi o que não funcionou com a Clara, então eu não fiz a mesma coisa com o Miguel, e eu aprendi com o Miguel para não fazer com o Arthur, eu aprendi com o Arthur, né? E lembrar que filho não é receita de bolo. Cada um tem um temperamento. É verdade. Gente, um é completamente diferente do outro. Meu pai e minha mamãe cresceram no mesmo ambiente, mas cada um é de um jeito. Por quê? Porque Deus tem um propósito único para os nossos filhos. Cada um deles tem um propósito, um chamado, um sonho de Deus sobre eles. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Uma das coisas que eu aprendi, né, no processo, não compare seus filhos. Eles são incomparáveis. Ensinar, né? Não compare nem entre eles e não compara eles com o primo, com o vizinho. Né? A gente tem essa mania feia, tentando estimular os nossos filhos. A gente fala, fulano, por que você não é igual o ciclano? Sabe por quê? Porque ele não é o ciclano. Ele não é o ciclano. Né? Ele é único. Então a gente tem que começar a apreciar as diferenças entre os nossos filhos e a singularidade deles. E isso eu fui aprendendo no processo. E não tem medo de pedir perdão, Micheline, sabe? A gente tem que pedir perdão. Helena, você falou uma coisa tão engraçada que, tipo assim, que a gente errou muito, né? E a gente falhou. E hoje eu queria, porque nessas lives que eu vou estar fazendo, eu estou pegando sempre um personagem bíblico, porque a Bíblia tem exemplo pra gente em tudo. E sabe que meditando, Deus me deu essa palavra, eu fiquei tão excited que eu comecei a balançar o Rildo, né? Falei, Rildo, meu filho, olha aqui o que eu vi, olha aqui o que eu vi, fiquei feliz. E hoje eu quero passar aqui, eu vou fixar em um versículo, porque você falou sobre, a gente não tinha experiência, mas ainda assim, Deus nos confiou os nossos filhos. Sim. Mesmo a gente não entendendo os caminhos e propósitos para ele, a gente acha que entende, e por mais espirituais que a gente pudesse ser, a gente em parte entendia, mas a gente não entende toda a história. E aí, Helena, eu me deparei, e nós vamos navegar por isso hoje, você colocando seu insight com Maria, mãe de Jesus, onde eu lendo a Bíblia, ficou escarado para mim a humanidade de uma mãe. Aí você vai falar, que é isso, Micheline, que errou? Sim, nós vamos passear. Nós começamos aqui em Lucas, né? No capítulo 2 de Lucas, versículos 21. Começando aqui no versículo 21. E aqui no versículo 21, eu não vou estar lendo desde o 21, mas o que acontecia aqui é que eu vou estar lendo o versículo mais tarde, um outro versículo lá, o 48. Mas dando aqui para vocês um histórico, a família de Jesus estava vindo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então já era costume deles fazer isso. Jesus já estava grandinho. Jesus vem junto, no meio da turma ali, né? Que as caravanas que nem a gente fez para Israel com você. Mas no ano que vem é nós. Amém, amém, amém. Tá ligado, não tá? Já tá aberto, né? Tá ligado, tá ligado. Mas, não, vai abrir agora, maio, se Deus quiser. Glória a Deus. E aí, no meio ali celebrar o que tinha que celebrar, e a Bíblia vai narrando aí, no capítulo 2, que eles voltaram. E enquanto eles estão voltando, uns evangelhos dá mais detalhe que o outro, assim, ele fala um lá assim, a Maria não deu conta que Jesus estava faltando porque ainda era de dia. Mas quando dá noite, porque quando o filho não vem para casa da noite é que a barriga da gente dói, né? De dia a gente ainda tolera. Mas à noite... E a Bíblia narra que quando Maria, à noite dá conta, ele já tinha andado um dia. E Maria fala, né? Meu Deus, cadê esse menino? Cadê esse menino? Cadê esse menino? Agora, eu imagino a cena ali, né, Helena? Toda mãe aqui já perdeu o filho. Se você não perdeu, você já teve um lugar onde alguém perdeu. É um desespero. É um desespero. É um desespero. Cadê o menino? As pessoas que nessa hora atua mais falam, eu volto com você para Jerusalém. As outras que é mais desesperada, não, eu vou ficar aqui chorando e orando, porque eu não tenho estrutura de voltar lá, eu vou morrer no meio do caminho. E não é assim? Some o menino, né? Tem uma piscina na casa, tem aqueles que gritam, tem aqueles que fritam, estão esperando o resultado, né? Ou porta aberta. Você já perdeu o filho? Já. Como foi? Desesperador. 1 minuto parecia uma eternidade. Ainda mais quando isso acontece em praia, em mar. Né? Você não tira os olhos do menino. Uma hora que você olha para o lado, porque deu menino. Meu Deus do céu, é desesperador. A gente fazia o seguinte, a gente treinava com os meninos para, se você não vê a mamãe, vai para aquele ponto. Aí quando a gente estava indo, eu acho que foi o Arthur, aí o Arthur também já estava indo para o mesmo ponto.
Durou assim, Micheline, não durou 2 minutos. Imediatamente, quando eu não vi, eu já fui andando pro ponto, olhando para tudo quanto é lado e indo pro ponto de referência. Mas, Micheline, pareceu uma eternidade. Parecia que ele... Olha, perder um filho faz a gente perder a noção. A minha experiência com meu filho do meio, ele tá até formando o semana que vem já, Helena, já tá voltando. Já, Micheline, olha aí. Coisa linda. Mas ele era uma figura rara. Comigo foi diferente. Olha pra você ver o que você perder um filho faz. Nós chegamos em casa, aí eu entrava pela garagem assim e a porta baixava sozinha. E eu fui tirar uma coisa do carro e ele saiu pela portinha e enfiou dentro da máquina de lavar e escondeu. Meu Deus. Esse é o Matthew, né? Lógico. Aí, Helena, ele ficou caladinho lá dentro. Matthew e Arthur, muitas coisas em comum. Helena, olha o que esse momento faz com você. Eu olhei e falei, Mac, onde você tá? E nada. Eu falei, meu Deus, eu larguei um menino no supermercado. Na hora você perde a lógica. Sim. Eu não trouxe ele de volta. Não, eu trouxe. Não, ele tava no carrinho. Não, eu coloquei ele no carro. Não. Porque é desesperador aquele sentimento. Sim. E nós não podemos arrancar a humanidade de Maria. Maria era humana. Exatamente. Ela foi uma mulher que Deus escolheu. E ali eles voltam naquela jornada, e voltam naquela estrada, mais um dia, 2 dias sem um menino. Agora você pensa, o desespero. Chega lá, eles começam a procurar um tanto de lugar, e eles jamais, porque pensa, naquela época, uma criança no templo, era como hoje você buscar uma criança dentro da corte municipal de uma cidade. Sim. Tava ali os fariseus, os estudiosos. O que uma criança vai estar ali fazendo num lugar só de gente... Tá entendendo? Top da sociedade, dos maiorais. Então, ela não buscou. E é isso daí que eu quero agora compartilhar com você, mãe, que até o próprio Deus que confiou Jesus a Maria é o mesmo Deus que confiou os nossos filhos a nós. E ele entende dos nossos limites e da nossa humanidade. No 48, né? Vamos no 46, diz, e aconteceu que passar 3 dias acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo e faziam pergunta para eles. E todos que ouviam admiravam. Tava todo mundo assim, uau, com o que Jesus está fazendo, né? E quando viu que eles estavam maravilhados, a mãe dele disse aquela a frase-chave que toda mãe disse. Por que você fez isso comigo? Por que você fez isso com a gente? Por que, menino, que você fez isso comigo, né? Que é o primeiro sentimento. Você quase me matou do coração. E eu sei, primeiro que a gente não sabe o temperamento de Maria, ela era humana. Mas, entende? Se ela era uma pessoa mais melancólica, por que você fez isso comigo? Que coisa infantei. Se ela era amiga não vou falar da Micheline, da Helena também. Por que você fez isso comigo, menino? Menino, você ficou pra trás. Vem aqui, menino. E a Bíblia é linda, Helena, porque fala assim, né? Filho, por que você fez isso? Eu e o seu pai estávamos ansiosos. Outra tradução fala, eu estava desesperada. Porque é normal uma mãe estar buscando um filho de 12 anos e estar desesperada. E ele disse, sabe aquela resposta? Eu achei tão legal essa conversa entre mãe e filho. Quem nunca escutou? Eu quero que você veja o menino Jesus. Porque aqui ele estava atuando como filho, né, Helena? Tanto que nós vamos ver ali no próximo versículo que ele fala assim, ele era obediente, ele foi filho. Entende? Ele era Deus, mas era 100% homem. Como 100% homem, foi filho. E ele disse, mas por que você estava me procurando? Vocês não sabiam que eu estava aqui tratando das coisas do meu pai? Você não sabia que eu estava na casa do meu amigo, mãe? Ô, mãe, mas você não sabia isso, né? E aí o bonito e eles não compreenderam. Simples assim. Sim. Jesus explicou. O que esse menino tá falando? O que esse menino tá falando? E o gostoso e Jesus terminou descendo com eles e foi para Nazaré e obedeceu. Ele disse, ô menino, vou fazer um negócio? Vamos para casa. Me explica esses trem agora, não? Vamos para casa. E aqui a gente vê, Jesus obedeceu e foi sujeito. Ele, né? E aqui já entra uma coisa que mais tarde nós vamos entrar na questão do remorso. É tipo assim, ali naquele momento nós podemos falar, Maria errou, né? Maria errou. O menino estava fazendo plano e propósito
que Deus tem para a vida dele, mas ali a gente vê esse diálogo maravilhoso entre uma mãe e um filho com diferentes perspectivas nos seus chamados, no seu destino, o point of view, que fala em inglês, o ponto de vista, muitas vezes, né, realmente põe a gente em situações, sim ou não? Sim, com certeza. E é tão interessante que essa humanidade de Maria, e pegando o ponto que você está explorando aí, Deus já sabia para quem ele estava. Eu me lembro que uma vez eu estava na fila do supermercado com os 4 meninos. E uma mulher olhou, eu passando as compras, e um e outro, falou, vem aqui, não sei o quê. E ela olhando aquilo, ela pegou e virou para mim e falou assim, os 4 são seus? Eu falei assim, são. Ela falou assim, você é corajosa, hein? Aí na lata eu soltei nela. Muito bom. Aí eu vejo isso. O Senhor, Ele nos confiou os nossos filhos. Nós os temos porque os recebemos do Senhor. E é claro, sem o Senhor nós não podemos fazer coisa nenhuma. Nós precisamos aprender a depender de Deus. E aprender também com os nossos erros. Aprender que nós não somos super-humanos, nós somos humanos. Nós temos que fazer o nosso melhor. Alguém uma vez me perguntou acerca de algumas situações que eu enfrento com os meus filhos e falaram assim, Helena, você acha que você errou? Uma pessoa me perguntou numa entrevista. Eu falei assim, errei muito. Aí o entrevistador regalou o olho assim, porque eu acho que ele esperava outra resposta. Eu falei assim, olha, errei muito, mas olha, eu posso te garantir uma coisa, eu não errei de propósito, eu não errei por abandono, eu não errei por negligência, eu errei tentando acertar. Eu errei porque eu sou humana, eu errei porque eu não sou perfeita. Agora, eu posso te garantir o seguinte, tudo que eu errei, eu estava mirando no alvo, só não acertei no alvo. Então, eu acho que é isso que a gente tem. As mães que estão aí nos assistindo e que estão no meio da jornada, ou estão começando a jornada, ou estão pensando em começar a jornada, né? Não é que tipo assim, a gente erra mesmo, deixa essas meninas ninguém é perfeito. Entendeu? Ninguém é perfeito. E aí você se apoia nisso para ser negligente. Não é disso que a gente está falando aqui. Mira no alvo certo, tenta acertar, usa a palavra de Deus como o seu norte, o seu relacionamento com Deus é fundamental para que a gente eduque a criança no caminho que deve andar. Mas quando você aprender errar, aprenda com seus erros, aprenda a pedir perdão, porque às vezes as mães têm uma sensação, não, eu sou a mãe, eu não tenho que pedir perdão. Não, nossos filhos vão aprender a se humilhar. Yes. E o interessante, Helena, né, que logo depois ali naquele versículo fala que Maria guardava tudo aquilo no coração. Né? Uhum. Então, quando a gente guarda as coisas no nosso coração, em nossos corações, são coisas que a gente repensa, a gente revê. E a razão que hoje, né, você é mãe de 4 filhos adultos, está aqui, é exatamente isso. Eu creio que nessa jornada, como você disse, você guardou muitas coisas em seu coração para analisar, né? Do primeiro para o segundo, para não errar com o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, né? E hoje, a razão pela qual a gente está nessa live é exatamente isso, porque foram experiências que podem abençoar as outras pessoas, porque a gente guarda no coração coisas hoje. Olha, um exemplo de você falar de errar, né? Eu fui criada num sistema que quem manda é a mãe, minha mãe era viúva, mas quem mandava era minha mãe, tem que obedecer. E o meu menino do meio, ele veio, né? Acho que puxou o rio. Ele veio muito firme. Eu sei muito bem como é isso. Muito bravo. E aí, eu lembro que na hora de ir para a igreja, nós tínhamos ali um closet, né? E ali estava a sandalinha de verão dele, os chinelinhos, o sapatinho de andar no lago, tênis, botinha. E no inverno, quando eu abri aquilo ali, parecia um negócio. No inverno, ele escolhia sempre o chinelinho, lá fora cheio de neve. O chinelinho, o negócio de andar no lago. E aí, aquilo era 2 anos, e era aquela guerra, assim, o inferno se levantava antes do culto, tá entendendo? Literalmente. E aquela guerra de não sei o que e tal. E eu, criada assim, peraí, quem vai mandar é menino ou menino? E eu peitava. Aí depois,
né? Antes, depois, uma pessoa me ensinou algo, eu falei, onde você estava na minha vida naquela época? Sempre tem. Né? Onde você estava, minha filha? Então, hoje nós vamos compartilhar para você, mamãe, que está começando. Ela falou assim, sabe o que você tinha que ter feito? Eu falei, o quê? Ela falou assim, no inverno, suma com aquele chinelo de lá de dentro. Pega 5 sapatos, que qualquer um que ele escolher tá bom, porque o seu menino tem um tempo. Não vai dar para você roubar isso dele. Se você ficar batendo de frente em tudo, ele não tem que ser o dono da verdade e vai ter lutas que você vai ter que é do meu jeito e acabou. Mas por que você não arranca, né? Você poderia arrancar os sapatinhos dali de verão e deixar o de inverno, e tipo assim, se ele escolhesse a bota azul, aí ela brincou e falou assim, e se você quisesse ainda que ele usasse a vermelha, era só você pegar azul, você falar, vai com azul, que vai falar, não, vou com a vermelha. Exatamente. Então, assim, mas na época que ela me falou, ele estava já maior. E eu ainda, na minha maturidade, pensei, escutando ela me dando, falei, é ruim, hein? Quem manda lá em casa sou eu, é ruim. Só que a vida vai passando e a gente vai levando uns tapas daqui e outros lá, e você vai se tornando maleável e falando, realmente, pra quê? Então, hoje é uma coisa que tem uma mãe ouvindo, faça isso. Esconda as coisas que você não quer e deixa só o que quer. Porque exatamente. Se você deixa ali um armário cheio de doce, bala, pipoca, coisa, aí fica difícil. Depois não chora, né? Depois não chora. Não é verdade? É verdade, exatamente. Então, isso, hoje, essa é a razão. E agora eu quero entrar aqui em 2 áreas, que é a seguinte, nós temos 2 públicos aqui maiores, que eu creio, e lógico, tem as mamães que vão ser, que tá parte do público 1. Público 1 seria o seguinte, saudades sem remorso. Elas estão começando na jornada da maternidade. E aí eu tirei 3 pontos e eu queria que você elaborasse eles. 3 pontos que, né, eu fiz um estudo, peguei assim dos mais, que são mais, vamos colocar assim, votados nos livros de criação de filhos e tudo. E o primeiro é, para que eu tenha saudades dos meus filhos quando eles crescerem sem remorso, eu preciso aprender a não terceirizá-los. Terceirizar a criação dos filhos. Elabora isso para mim, como isso pode ser um remorso amanhã. Eu acho que nós vivemos um tempo agora mais do que nunca, sempre foi assim, mas isso vem se acentuando, onde a gente não está no hoje. Ou a gente está no passado, relembrando momentos que foram horríveis ou maravilhosos. Então você está presa na dor do passado, ou aquele tempo que era bom, ou você está na expectativa do futuro. Será que eu vou dar conta? Como é que esse menino vai para a universidade? E você não está vivendo hoje. Entendeu? Hoje você está ocupado demais, trabalhando, fazendo seus projetos para ter condição de pagar a faculdade dele amanhã. E aí você fica vivendo pelo amanhã, ou vivendo pelo ontem, do jeito, não, minha mãe falou que eu não posso ficar em casa, não, eu tenho que trabalhar, tenho que ter minha vida, eu não posso ficar cuidando de filho, porque isso é um atraso de vida. Então você fica preso e não vive, não desfruta o hoje. E aí você acaba terceirizando, né? Vai sofrer, por quê? Porque tem coisas que são intransferíveis, gente. Tem coisas que você tem que encarar e encarar mesmo. É você que tem que encarar. É claro, você pode ter ajuda no processo, a mãe, a avó, aquela amiga querida. Uma assessora em casa. Toda ajuda é bem-vinda. Mas a gente tem que entender que o papel e a responsabilidade da maternidade, da paternidade é intransferível. Quem transfere porque acha muito trabalhoso e está ocupado com outras coisas, vai lamentar amanhã porque você não tem trabalho hoje, vai ter amanhã. O que você não semeou hoje na vida do seu filho, o que você não trabalhou, o que você não treinou, o que você não abraçou, o que você não beijou, isso vai ser cobrado amanhã. Por isso que vale a pena. Vai ter filho? Encara essa parada aí. Encara de frente à missão. Muitas vezes esse sofrimento, a criança tá até bem, mas é a gente que sofre, né? Igual uma mulher disse para mim assim, num aconselhamento, e ela disse assim, eu não consigo assim ver uma dobrinha de uma perninha do bebê, porque assim, vontade de morder e coisa, e eu não tenho memória de eu fazer terrível. Isso com meu filho. E eu disse, por quê? Você estava ocupado trabalhando? Ela falou, não, eu tinha as meninas em casa para me ajudar, então eu tinha que
também fazer uso das meninas. Aí eu falei, pois é, hoje você pega essa mensagem, leva para todo mundo e fala, quando você tiver uma secretária, manda ela arrumar seu guarda-roupa. Vai você lá limpar as dobrinhas do seu filho. É isso aí. Lógico que a gente uma vez ou outra, e um dia sim, um dia não, sim, mas não terceirize o tempo todo, porque é o que você disse, né? Uma coisa é você... Outro dia eu estava andando aqui na Kearny Avenue, e eu vi, na avenida da minha cidade, e eu vi uns menininhos, sabe, a mãe deixando eles no futebol. E eles tinham tudo 10 aninhos. E pá, que foi a história da minha vida, né? 6 anos com esses meninos pra muito cima, futebol para baixo para cima. Ia para Nova York e para Pensilvânia, né? 4 vezes a semana, aquela loucura que eles jogavam. Na idade de 10 até 16 anos, antes de ir para a universidade. E aí, quando eu vi uma mãe parada na minha frente, os meninos saíram, até hoje eu choro, né? Saiu do carro e foi pro campo, eu falei, meu Deus, onde foi parar meus filhos? Né? Cadê Passou. eles? Mas, Helena, na hora, eu mesmo fiz assim, toma rumo, mulher. Você já fez, como diz o americano. Curtiu. Você fez, você fechou esse capítulo, você tá com saudades. Você não está com remorso. Remorso. Exatamente. Aí você olha para trás e fala assim, puxa, que saudade daquele tempo. Mas você tem memórias. Agora, quando você olha para trás e não tem memórias, aquilo que você não construiu, aí vem o remorso. E o remorso é uma porta de entrada para Satanás plantar uma depressão na sua vida, entendeu? Para te derrubar mesmo. Ah, mas vocês estão falando aí, Helena Micheline, eu não fiz nada disso, eu fui fazer minha carreira. Essa é a segunda lado da moeda. Então, nós vamos conversar com as mães que os filhos já estão grandes igual nós. Sim. Nós já vamos chegar lá. Mas mulheres falando para as mamães que estão chegando, então, ok. Então, a gente, né, não vivo hoje. E sobre criar memórias, que é o ponto 2. O primeiro, não terceirize. Crie memórias. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa ser rico, a gente precisa estar no resort que as pessoas estão tendo. Ah, meus filhos não tiveram memória, porque minhas amigas eram ricas e eu era pobre. A gente precisa de todo o glamour para os nossos filhos ter memória? Não mesmo, não mesmo. Eu acho que as memórias elas são criadas sobretudo no recesso do lar, nas práticas que a gente alimenta, né? Por exemplo, comer ao redor da mesa. Eu sempre fiz questão de todo mundo sentado na mesa comendo junto. Isso constrói memórias. Então, quando os meus filhos... Aí teve uma vez que eu viajei, fui para os Estados Unidos para ministrar e fiquei alguns dias fora. Mais do que eu costumava ficar. E aí o João chegou do trabalho com os meninos, né? E ele viu a mesa toda arrumada do jeito que eu arrumo, com o espaguete feito do jeito que eu faço. E aí os filhos falavam, mamãe chegou! Mamãe chegou! E aí a Clara veio e falou assim, não, mamãe não chegou, mas eu tentei fazer o mais parecido possível. Então, quer dizer, aí o João falou comigo, Helena, eu até conto essa história no livro de Clara Sofia, Amor e Sabedoria. O João falou assim, Helena, ela fez uma mesa igualzinho você faz. Ela preparou um espaguete igual você prepara. Ela colocou as coisas até nas mesmas posições, a ponto da gente pensar que você tinha feito uma surpresa e voltado antes da hora, né? Então, aí ali eu percebi que eu estava gerando memórias numa coisa simples que eu fazia todos os dias. Uma mesa bonita que eu fazia com guardanapo de pano, né? Porque a gente põe o melhor para a visita, mas não põe o melhor para os filhos, não põe o melhor para a família. Exato. Mas vai quebrar o copo. Gente, o copo quebra e você compra outro. Entendeu? E quando o filho da visita quebra, tem problema não. Não tem problema nenhum. Exatamente. Então, assim, querida, tá tudo bem. Coisas simples, por exemplo, a gente tem um ritual aqui de montar árvore de Natal. Montar árvore de Natal juntos. E para nós, a árvore... Eu fui fazendo um resgate da árvore de Natal, fazendo uma comparação com a vida cristã. Então tem toda uma historinha que envolve isso. Aí a gente faz desse momento um momento de agradecer pelas bênçãos de todo o ano. Então a gente vai trazendo a memória, o que Deus fez na nossa vida durante o ano, a gente vai enfeitando a árvore com gratidão, né? Que coisa linda. Então, assim, são coisas simples que fazem parte da nossa história. E aí quando eles hoje adultos sentam e começam a relembrar as férias, as gincanas, quando a gente não tinha grana para viajar, o que a gente fazia? Gincana.
A gincana Tanuri. E o João passava o mês inteiro fazer tarefa para os meninos, né, fazerem as tarefas para ir passando tempo com eles dentro de casa nas férias. E eles têm memórias das gincanas Tanuri, quem ganhou a gincana, por que ganhou a gincana. Eu lembro quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né, minha mãe, você conhece a história, trouxe nós 3, e sozinha, uma viúva, limpando casa, né, de segunda a sexta. Mas eu tenho, gente, assim, eu já sabia, né, que o sábado era o dia da gente ir lá comer o pão de queijo, que hoje tem muito, mas em 1988, que é isso? Você começou o pão de queijo em plena América, você estava arrasando, tá entendendo? Então, levava para comer e assim, não era nada rico. Até então, nós não poderíamos construir memórias das férias, de sair todo ano, que eu via minhas amigas saindo para Portugal, para Brasil, para outros lugares, mas aquelas memórias da casinha, da gente indo no supermercado e comprando as comidinhas, dela levando a gente para comprar as roupinhas, comprar um patins, aquele tempo precioso, né, que ela gastava do que ela tinha para nos dar. Não era do que sobrava, era uma mãe, né? E eu quero até deixar esse recado para a mãe, que eu sempre gosto de deixar em congresso para famílias que eu ministro, é o seguinte, porque quando a gente fala de não terceirizar, pode estar alguma mãe aqui falando assim, mas eu tenho que trabalhar todos os dias para dar comida. E eu costumo dizer, quando uma mãe tem que fazer isso para dar comida, não para dar o videogame mais caro que todo mundo, não para compensar e comprar com coisas materiais, mas se Deus sabe que você tem que sair, como a minha mãe saía cedo e voltar tarde, senão aquelas crianças não moravam e nem comia, ele se encarrega de aperfeiçoar e de completar a parte que te falta. Tá aqui a prova viva. Eu e meus 2 irmãos. Prova viva. Sabe? A gente não desbandou, a gente não se perdeu. A gente tem a minha mãe, Helena conhece ela aí, sabe que ela é um relacionamento, porque ela precisava sair e voltar tarde pra gente comer. E Deus via aquela viúva e ele compensou. Então, mamãe que está aqui tem que fazer isso, não pense, eu não vou ter memórias, porque eu tenho memórias maravilhosas, primeiro, de uma mãe que trazia comida todo dia. Ela marcou memórias no meu coração, melhores do que amigas minhas que foram para férias, estavam discutindo, tinha confusão, tinha aquelas brigaiadas. Então, assim, coisa linda, mamãe que vai nascer, construa memórias para que amanhã você não tenha remorso, né, de, poxa, eu não fiz, né, Helena? Exatamente. E não precisa de dinheiro para isso não, gente. Precisa de empenho, criatividade, né, e sensibilidade para perceber o que realmente é importante. Os nossos filhos definitivamente não precisam de roupas caras, de tênis de marca. Isso aí, gente, se vier, ótimo. Se não vier, isso é acessório. O que eles precisam é de amor, de se sentirem amados, seguros e sentir esses momentos que a estrutura deles, né, que eles têm uma estrutura, que eles têm um lar, que ele tem uma mãe que está ali preocupada, um pai. Por exemplo, vocês não tinham pai, mas vocês sentiam na mãe de vocês que ela trabalhava e ela vivia, tudo que ela fazia era por vocês. E isso construiu em vocês admiração, né? Admiração dessa força que a dona Regina tem e respeito pela história dela. Né? Então, quer dizer, os filhos percebem isso. Agora, você falou num ponto interessante aí, Mi. Você, é totalmente diferente a mãe que está saindo para prover para os filhos e a mãe que está saindo porque ela não dá conta, ela não quer, ela quer uma carreira, ela se prioriza, né? Ela não acha importante o momento que vive com os filhos, ela acha, a professora pode fazer, a funcionária pode fazer, eu estou indo viver minha vida. Eu já tive mães que falaram comigo, eu não vou ficar me parando a minha vida por causa de filho, não, porque eles crescem, vão seguir a vida deles, e eu perdi a minha. E eu falei assim, olha, eu tenho que discordar de você, uma hora a conta chega. Né? E eles não vão precisar não, mas você vai. Você vai precisar. Eu até falo isso e vou dar até uma boa notícia, aproveitar aqui que está saindo a 2ª edição. Pessoal, já vai estar em breve na plataforma aí para vocês comprarem.
Fiquem de olho o seu próprio tapete vermelho. De Helena Tanuri. E lá tem uma hora que eu digo isso, que eu atendo mulheres que falam, eu quero viver a minha vida, eu quero ser livre. Elas estão, né, abortando em vida um propósito lindo. Exatamente. De várias etapas que Deus deu para elas como mãe. E amanhã a conta chega. Eu tive essa conversa com uma menina que trabalhava comigo sobre a diferença cultural. E ela falava para mim, vocês são engraçados, né? Vocês cuidam dos pais quando eles ficam velhos, né? E antigamente, no Brasil, assim, as mulheres ficavam mais em casa mesmo. Hoje nós temos muitas profissionais que têm que sair, isso é bom, feito com equilíbrio, com a bênção de Deus. Equilíbrio, essa é a palavra. Sua equipe, maravilhoso, sem condenações. Mas na cultura na qual eu me inseri, se tornou minha, que é americana, esse negócio de deixa pra lá que eu vou viver, e já acontece. Micheline, você não pode falar isso. Eu falo isso de experiência. Eu sou pastora de uma igreja imigrante há mais de 20 anos aqui, né? Sou uma das pastoras lá. E as nossas meninas 7 da manhã até 7 da noite. Algumas, por quê? Porque as patroas querem que ela dê banho, escova o dentinho e põe na cama. Tá entendendo? Então as meninas preparam a mesa, elas chegam, comem com o bebê, aí as meninas vão, botam pijaminha, botou para dormir, porque não tô com paciência para isso com o menino. E aí eu disse, na época, isso são, 20 anos atrás, eu acho, 96 mais ou menos, 25 anos atrás, e eu disse para ela, eu falei assim, mas vocês, em parte, também eu era imatura, hoje eu não daria essa resposta, eu fui meia, sabe, assim, 20 e poucos aninhos. Eu falei, mas também você bota... Ela falou assim, a nossa cultura, a gente põe o pai no asilo e visita de vez em quando. Eu falei, mas vocês também botam os filhos de vocês no asilo desde cedo, você só planta o que você escolhe. Então, hoje eu não falaria isso, tá, gente? Não me julguem. A vida ensina, a gente fica mais mansinho, o Espírito Santo trabalha. Mas na época, quando você fala a conta chega, é mais ou menos isso. É tipo, eles não pararam a vida deles em nada por minha causa. Por que eu tenho que parar? Por que eu tenho que parar a minha? Exatamente. Não é uma vingança, é um aprendizado. É um aprendizado. Você comem imita arroz e feijão em plena América porque é um aprendizado. Eles nasceram comendo. Então você vê, eles estão lá para a universidade, quando voltam, o arroz e feijão. Porque é a linguagem que eles aprenderam em casa, né? Alimentícia, se tem essa palavra, de se alimentar. Mas a mesma coisa em outras coisas. Você ensina os filhos que não é prioridade, amanhã também você não é prioridade. Não é, exatamente, né? Exatamente. E aí é o que eu estava falando. Agora, a terceira coisa, então, para viver uma maternidade sem remorsos, crie memórias, que a gente disse, né? O outro é não terceirize. E agora eu quero falar sobre ensine princípios divinos, Helena. Porque nós vamos entrar daqui a pouquinho na questão da maturidade deles, de quando eles crescem. Mas você pode olhar sem remorso e falar, eu ensinei o caminho. Como deve ser essa prioridade para que a gente fale, eu entendo que ele tem o livre-arbítrio, mas eu não tenho remorso, eu ensinei o caminho. Eu acho que, sobretudo, com o exemplo, né? Eu acho que é muito fácil você falar com o seu filho, você não pode mentir, porque a Bíblia fala que a mentira é pecado, mas ele vê na prática você falando, fala com fulano que eu não estou, entendeu? Ou então, fulano vem aí, não queria que ela viesse. Quando a visita chega, que bom que você veio! Gente, tem um slogan. Gente, criança, eles têm, né, uma antena parabólica, sei lá se ainda existe essa... Esse termo, né, Helena? Esse termo. A gente tem que achar um correspondente para essa época. O que é? Mas, enfim... tem um slogan do colégio onde os meus filhos estudaram a vida toda, que é o Colégio Batista Mineiro, e era: o melhor ensino é o exemplo, né? Então, por que os nossos filhos oram? Porque eles veem a gente orando. Por que eles leem a Bíblia? Eles veem a gente lendo a Bíblia. Por que eles não mentem? Eles não veem a gente mentindo, nem para o povo da rua, nem para eles, né? Então, por que eles respeitam o outro? Porque eles estão vendo uma relação de respeito entre pai e mãe. Então, eu acho que o nosso discurso ele tem que ser coerente com a nossa prática. Nem sempre a gente vai conseguir,
Nós teríamos aqueles momentos que nós vamos falhar miseravelmente. Mas é muito importante, é crucial que quando a gente falhar, identificar que falhamos, a gente fala, eu não devia ter feito isso, eu errei, eu pequei contra Deus, eu pequei contra você, me perdoa, mamãe não quer mais fazer isso, né? Ou muitas vezes orar pedindo perdão a Deus na frente deles, oh Deus, me perdoa, eu errei, eu pequei contra o Senhor. Então eu acho que é muito importante o alinhamento do discurso com o exemplo, né? E hoje Travou. então ter a leitura bíblica em família, ter um momento devocional, ter um culto doméstico, né? Eu me lembro que quando os meninos estavam todos assim estudando no mesmo turno no colégio, eram os 4 estudando no mesmo turno. Antes da gente sair de casa, o que o João fazia? Ele lia a Bíblia. Eles foram lendo todo o capítulo da Bíblia. Eu falei assim, meu bem, não é melhor você começar pelo Novo Testamento, não? Ele falou, não, vamos começar de Gênesis. E aí, cada dia era um capítulo da Bíblia antes de sair de casa, né? Então, quer dizer, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela foi semeada no coração de cada um deles. E a gente crê, né? Outra coisa, a gente tem que orar pelos nossos filhos, gente, para que eles tenham uma experiência de novo nascimento. Então a gente ensina a criança no caminho, não é o caminho. Ensina no. Enquanto eu estou ensinando, eu estou praticando o que eu estou ensinando. Isso que eu chamo de exemplo. O texto bíblico ensina no caminho, não o caminho. Ensina no caminho em que deve andar. E enquanto você ensina a criança no caminho, você também ora pelos seus filhos, porque ele precisa de uma obra do Espírito Santo na vida dele para convencê-lo da justiça, do pecado, do juízo. Né? Sabe, Helena, uma coisa interessante que a doutora Mila, a Bíblia Amplificada, a Amplify Bible, chama Bíblia Amplificada, ela sempre tem tipo uns parênteses e vai explicando ali. E na hora que está escrito isso, ensina a criança no caminho, eles englobam dizendo que no caminho que ela deve andar, que inclui o propósito divino para a vida dela, mas Sim. no caminho que é mas Sim. no caminho que ela deve andar. Porque muitas vezes eu quero que o caminho que o meu filho mais novo ande é o mesmo do mais velho. Sim. E é o mesmo do outro. Então é tipo assim, é no caminho que ela tem para andar. Não é aquele que eu acho que ela tem para andar. Eu ensino os princípios, mas eu respeito a individualidade no qual Deus vai usar cada um, né? Sim, então hoje nós vivemos dias onde as pessoas acham tempo para muita coisa, mas falou que é para gastar tempo com as coisas de Deus, ir para a igreja, levar os meninos para um grupo, né? Eu lembro, o meu filho era pequenininho, o Timothy, e ele chegava no parque e a gente chamava, né? Mesmo em 97 a gente fazia as células com Ralph Neighbor, que era um americano que trabalhava com grupos de Laos, e ele chamava de células. E aí ele chegava para os meninos no parque para brincar e falava assim, quando tinha brasileiros juntos, né, no parque, ele falava, qual célula sua mãe é? Aí o menino ficava, célula? Célula? Célula sua mãe é. E aí eu lembro um dia, né, a casa que a gente vivia na época era de 2 famílias, nossa casa, a gente morava no primeiro andar e alugava o de cima, e aí ele, entre o primeiro e o segundo andar, ele pegava o carrinho dele de bombeiro, o fire truck, né, o carrinho de bombeiro, os ursinhos, botava tudo na escada. Aí ele falava, agora nós vamos começar. Alguém quer falar alguma coisa? Muito bom. Todo bonitinho, gordinho, assim, falando. E eles, né, eles vão, assim, repetindo. Olha, eu quero contar para as mães que me ouvem aqui hoje uma alegria que eu tenho vivido. O que é? Eu aconselho pessoas aqui como terapeuta. E no exato momento eu estou com 3 jovens desviadérrimas e elas assim para mim. Uma, só para entender, e eu disse para ela, tá? Eu falei, eu não vou dar seu nome, seu endereço, nada, mas eu preciso contar, porque as mães precisam saber que o Deus que elas oram, ouve. E eu virei para um outro dia e falei assim, e você não voltou ainda para a igreja por quê? E ela para mim, pois é, tô doida pra voltar, mas não vou. Aí você já fez, você tinha que ter feito. Você já foi pra universidade, já se perdeu na bebida, já se perdeu nas drogas. Aí eu virei pra ela assim, minha amiga, deixa eu falar pra você, menina.
né? E eu converso com elas em inglês, eu falo, girl, let me tell you something. Aí eu disse pra ela, o diabo só não acabou com a sua vida porque você tem mães e irmãs de igreja orando. Você tem E aí ela, ao abrir, contar todos os rolos, né? Meninas de universidade, por um acaso. Gente, duas do jeitinho que eu tô falando com vocês. Uma tá aceitando que é a verdade ainda. Aí eu virei e falei assim, você tem que voltar lá naquela igreja para aquele povo lá acreditar que Jesus existe. Aí ela riu, né? Ela falou, eu acho que eles sabem, they know. Eu falei, não, eles precisam que você volte lá para saber que Jesus existe. Porque por onde você andou e o que eles viram nesse Instagram, você tá falando para mim aqui aos prantos que tem saudade dos... Olha, eu chego a ficar assim, dos domingos que você depois do culto ia comer, de acordar e ir pro culto. Você tem que voltar lá. Falei, sua mãe precisa saber que Deus existe. O pastor precisa saber que Deus existe. Aí elas dão risada. E aí, mamãe, não desista. Por isso amanhã, tendo feito todas as coisas no futuro, guarde a fé. Porque você vai olhar e vai falar, remorso eu não tenho. Eu ensinei o caminho através da minha vida e da palavra. É isso aí, né? É isso aí. Amém. Agora vamos virar a moeda para as mães grandes. Sim. Mãe de menino grande. Já passou, o caldo já entornou. Eu não fiz o que eu deveria ter feito. E aqui, como hoje eu posso ter uma saudade sem remorso? Como hoje eu posso transformar, mesmo sabendo que eu errei, esse débito da minha alma em um crédito, né? O primeiro ponto, Helena, que eu quero falar é aceite a sua humanidade. Gente, Maria era uma pessoa tão especial que Jesus escolheu ela para carregar, que Deus escolheu ela para carregar o seu filho aqui na terra. E ainda assim, Maria ali, vamos dizer, naquele episódio ali, se a gente olha, quem deu uma pisadinha na bola foi Maria. Ela não entendeu todo o plano, tudo o propósito. Ela não sabia lidar totalmente com aquilo que foi entregue a ela, como eu e você. Aquilo ali era algo maior. E por não aceitar a nossa humanidade, agora trazendo pra gente, tipo, tem coisas que nós nem tínhamos para dar. Como é que a gente ia dar? Tem o fator que você disse, ser nova, porque, né, é engraçado quando jovens de 18, 17 anos, eu tenho ensinado isso para as meninas que eu atendo, falo assim, imaturo, ai, não me chama de imaturo. Minha filha, não tem como você ser madura com 17. Quando você tiver a minha idade, você vai lembrar, vai falar, como eu era imatura. Porque você está amadurecendo. Então, primeiro fator, Helena, a gente era imaturo. Segundo fator, eu quero que você fale sobre isso. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Não temos. E algumas de nós estamos fazendo um melhor trabalho do que foi feito. Alguns de nós vivemos abusos violentos, físicos, sexuais, comparação diária de filhos, e nós não estamos aqui taxando a mãe de ninguém. Quando uma mãe fez isso, acredite que ainda ela foi melhor. Né? Teve um apresentador americano que ele foi no Brasil tirar satisfação, ele faz cirurgia plástica, ele é muito famoso. Foi tirar satisfação e eles filmaram durante todo o tempo. Eu achei isso tremendo. Eles mesmos, ao invés dos tabloides escrever da vida deles, eles mesmos exporam. A esposa falou, ele é um ótimo, ele é conhecido no mundo inteiro, mas ele tem débitos na alma que prende ele de aproveitar a totalidade da paternidade e da vida comigo. E eu acho isso errado. Ele tem que voltar naquele Brasil lá e resolver o problema com o pai dele. Né? E aí ele foi dado por adoção e ele rompeu aqui e tal. E aí vai mostrando toda a trama dele entrando na van, com os radinhos, a equipe indo com ele. E me param lá no Rio de Janeiro. É um lugar bacaninha até, mas toda de pedrinha, aquelas ruas antiguinhas. E aí a grande hora, porque ele falou, porque em episódios que ele fazia, ele teve uma hora que foi o dia que eu falei pro Hilda assim, Hilda, esse cara tem problema com o pai dele, porque ele tinha que quebrar, ele lutava, uns trecos lá, ele tinha que quebrar aquelas madeiras, e aí ele falou assim, o cara falou, você dá conta? Ele falou, dou, é só lembrar do meu pai que eu acabo com isso aqui. Aquilo me chocou, né?
E aí foi que eu comecei a seguir ele assim, né? Vocês podem seguir, é o Dr. 90210 de Beverly Hills. Tem essa história lá, né? E aí, na hora que ele racha... Aí ele foi pro Brasil, então, atrás, né? Porque uma história é separada da outra. Eu vi esse episódio lá atrás, eu falei, caramba, e ele racha mesmo as tábuas tudo. E eu falei, meu Deus, esse menino tem problema sério com o pai. E aí ele vai lá pro Brasil. Eu não sei todos os detalhes, mas o que eu lembro do histórico que eu estava vendo, documentário, é quando ele chega e ele falando, eu vou falar isso para ele. Olha, quem perdeu foi ele. Eu tô bem. Olha, e quando ele olha pro pai, ele já teve um choque, porque ele já era bem mais velho. E aí ele passa a mão nele e vão caminhando por aquelas ruazinhas cheias assim de coisinhas assim, que são picadinhos de cimento, assim, né, pedrilhas, assim. E ele fala... Você vê uma coisa totalmente secular, né? Mas Deus falando através das pedras. E ele fala, como foi seu pai? Aí ele falou, meu pai, poxa, pensa assim, eu fui um pai ruim, errei demais com você. E ainda fui umas 100 vezes melhor que o meu pai, tentei ser 100 vezes melhor. Eu não quero nem falar nisso, porque me dói muito. Na hora, olha o que a resposta que aquele homem... Gente, isso não era um show cristão. Ele vira e pegou no braço dele e falou assim, é verdade? Aí ele falou, o velhinho, é. Aí ele falou, então a gente está bem. Porque eu também acho que eu sou um pouquinho melhor que o senhor e o meu filho, então, vai ser bem melhor que nós dois. Espetacular. Que lindo, é isso aí. Que lindo. Que lindo. A gente vai aprendendo, resolvendo. Em nome de Jesus. Então, a gente aceitar a humanidade. O que você fala disso para a gente não viver massacrada aqui hoje com culpa do que a gente errou? A gente tem que entender a diferença entre remorso e arrependimento. O arrependimento, ele produz frutos, né? Porque ele gera mudança. Então, quando eu me arrependo do que eu fiz, à luz da palavra de Deus, convencida pelo Espírito Santo, recebendo o amor curador que Deus tem para nos dar, eu pego aquilo que eu fiz de errado, eu ressignifico aquilo. Primeiro, eu peço perdão, eu me perdoo, a gente também precisa se perdoar, né? Entendendo a nossa humanidade, o nosso limite, e eu pego aquilo e falo, tá bom, eu não posso mais voltar lá atrás para consertar as burradas que eu fiz. Mas o que eu posso fazer daqui para frente para plantar uma semente diferente na vida do meu filho, ou na vida dos meus netos, ou na vida das pessoas que Deus colocar no meu caminho, né? Porque às vezes eu acho que a gente tem que ressignificar os nossos equívocos, mesmo que a gente não tenha tempo de fazer isso na vida dos nossos filhos, que a gente faça então pelos nossos netos, que a gente faça então pelas pessoas que Deus colocar diante de nós, filhos espirituais talvez, né? Ensinando, às vezes, a próxima geração de mães a não cometer o mesmo erro que você cometeu. Olha, filha, eu fiz isso e eu me arrependi mais tarde. Então, quer dizer, dar um novo rumo para essa dor e não ficar sendo subjugada pelo remorso, que nada produz, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que aprender a se perdoar, a ressignificar, aprender com os nossos erros e ver o que a gente pode pegar desse limão e fazer uma limonada, ao invés de ficar chupando aí o limão com bagaço e casca e tudo. Né? Quando eu estava conversando com você sobre Maria, eu fui ver uns trechos daquele filme tão lindo, Paixão de Cristo, né? Uhum. E aquilo ali foi Deus que permitiu aquele negócio sair nos 4 cantos da terra aí. E uma coisa legal que eu achei foi que quando Jesus ali está naquele momento terrível, porque quando Maria pôde fazer alguma coisa, né, lá atrás ela fez, né? Mas ali naquele momento ela sabia que era um propósito. Mas eu fico pensando que naquele momento ali, quando eles mostram, ao invés dela trazer a memória dela, os erros dela, né? Por exemplo, eles conseguem no filme colocar nela, naquele momento de dor horrível, daquele momento que o filho dela estava vivendo. Ainda que não era a culpa da Maria, era um propósito, era um caminho. Uhum. Mas imagina uma mãe, né? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, né? Mas ela traz à memória aquilo que dá esperança. Eles conseguem colocar, porque na hora que
que vinha aquela dor, ela fechava o olho e ela via Yeshua, pequenininho, ele caindo e ela soprando o machucadinho dele, Yeshua chegando para comer e ela fazendo o pratinho. Muitas vezes, que é o segundo ponto que eu quero falar com você, que o primeiro que a gente disse aqui foi sobre aceitar a humanidade, o segundo ponto é não aceitar a culpa que Satanás quer colocar sobre nós. Exatamente. Porque, Helena, ali, né, ela fechou os olhos dela e ela trouxe à memória aquilo que dava esperança. Enquanto eu pude fazer algo, eu fiz. Eu limpei. Olha, mamãe, se o seu filho está vivo, ele não foi um aborto. Você já foi um instrumento na mão de Deus para poder trazer à vida uma pessoa. Agora, lembra que Maria, quando foi lá corrigir Jesus, por que você está aqui fazendo isso? A gente tende a pensar que um puxão de orelha errado, um erro que a gente teve, anula o propósito e o plano de Deus na vida dos nossos filhos. Mas não anula, não anula, porque eles pertencem a Deus. Logicamente, Maria ali estava impossibilitada através do propósito divino que Jesus tinha para cumprir. Mas quantas vezes, Helena, a gente tem que ver nossos filhos que se tornam maiores levando chicotadas por causa de algo que Deus deu para eles, que chama livre-arbítrio. Então, a gente já não pode fazer nada. A gente está atado. A gente não pode entrar naquele caminho como Maria não podia, por um propósito divino, mas seja um propósito divino, ou seja, algo que é o livre-arbítrio que eles têm, nós temos que trazer à memória, né? Aquilo que traz esperança. Tipo assim, você cuidou, você amou, você errou, ressignifica a sua dor. Por exemplo, eu vou ensinar para meu filho, some com essas sandálias de inverno de dentro do guarda-roupa. Vai ter valido a pena. Mas, ao mesmo tempo, a gente trazer a memória e falar assim, eu fiz o que eu podia, ou a mágoa, o rancor, a droga, o vício que eu tinha me impediu, mas eu vou trazer à memória aquilo de bom que eu posso hoje lembrar com saudade e ressignificar. Não o meu remorso. Eu não vou caminhar com remorso, que é isso que você falou que é tremendo. Vai virar arrependimento. Vai ser saudades, ser remorso. Mas eu errei. O meu erro é arrependimento, cruz, restituição. Restituição, exatamente. O amor de Deus cobre multidão de pecados, né? E ele pode mudar a maldição, a miséria, em bênção, em uma nova jornada e abençoar mais pessoas, né? Então, por isso que o Senhor faz toda a diferença na nossa vida, Micheline. Ai de nós se não fosse o Senhor, porque ele pega realmente os nossos embaraços e ele alinha as coisas, né? E ele dá um novo significado para a jornada. Então, não anda debaixo da opressão do remorso, mas vai para o arrependimento, peça perdão ao Senhor. Se tem que pedir perdão para os filhos, adultos, que já estão casados, com filhos também, vai lá, peça perdão, reconheça, admita o seu erro e deixa Deus escrever uma outra história, porque ele é especialista em fazer isso. E Deus é tão bom, né? Porque a gente vê várias histórias que meninas que foram meninas feridas por pai tremendamente, e ela vai te contando a história ali, né, no aconselhamento, e aí você vai vendo como ela tem um relacionamento com o pai hoje, aí ela vira do nada e fala assim, Deus o livre, papai é louco com a minha filhinha, né? Nossa, papai é louco com a Aninha. Nossa, é tudo. E você vê a restituição de Deus. A restituição, né? Então, exatamente. Assim, se estamos vivos, nós ainda temos tempo de ministrar a cura, de aprender, de arrepender, mas nós temos que lembrar desses bichinhos gostosos, com saudades e sem remorso. Sem remorso. Foi muito bom falar uma última palavra sua aí para as mamães, que está chegando o Dia das Mães. Bom, minhas lindas, vocês que estão aqui com a gente, entra nessa aventura, né? Não terceiriza, não. Você pode ter muita gente para te ajudar, mas seja protagonista, né, da sua história aí, assume a sua posição, vai valer a pena. Depois, quando você olhar para trás, você deu muito trabalho, foram noites sem dormir, foram coisas que eu tive que abrir mão por causa dos meus filhos, mas quando você vê a história, e você vê as histórias dos seus filhos sendo inauguradas, eles indo e construindo a própria família, vai ser uma alegria indizível, né? Então, vale a pena. É trabalhoso? É, mas tudo na vida que vale a pena dá trabalho.
Tudo que vem fácil é facilmente levado ou não é valorizado. Então, não tenha medo desse tempo que você está vivendo como mães, com crianças. Se seu filho já está adulto, curta também essa fase, né? Entenda que os filhos, eles passam pela vida da gente, não pertencem a nós. Nós somos facilitadores no processo e eles vão, mas depois eles voltam e trazem netinhos. E vai ser maravilhoso, vai ser uma outra história. Então aproveite a sua estação. E para terminar aqui, né, de uma forma descontraída, e nós vamos orar já abençoando as mães. Só uma perguntinha: cesárea ou parto normal? 4 normal. Meu Deus, descreva com uma palavra. Punk. Foi forte, igreja. Foi forte, Brasil. Foi. Mas valeu a pena, valeu a pena. Glória a Deus, glória a Deus. Helena, vamos orar, abençoar essas mães, o Dia das Mães. Sim. Pai, Amém. em nome de Jesus, nós te agradecemos por essas mães, pais, pessoas que estão hoje aqui, mães em potencial, mulheres, jovens sonhando em ser mãe, que hoje se ligou aqui conosco e que vai estar assistindo essa live. Te agradeço, Deus amado, pela essa palavra da querida pastora Helena, que o Senhor colocou aqui hoje nessa live para liberar sobre nós também, ó Deus, um novo entendimento da maternidade. Obrigado por o teu fluir nessa live. Obrigada, Deus. Senhor, nós abençoamos agora cada uma das tuas filhas, aqueles que talvez perderam a mãe, que o consolo do Espírito Santo seja sobre a vida deles no domingo, que o consolo do Espírito Santo alcance cada lar, cada almoço. Pai, amada, onde há separação entre mãe e filhos, nós clamamos por uma intervenção divina, que cada um possa fazer a sua parte, seja a mãe que esteja aqui ou a filha, mas também, ó Pai, que o Senhor venha fazer aquilo que nós não temos capacidade de fazer. Nós te agradecemos por esse dom da vida. E como Maria, nós possamos tomar posse desse chamado, ó Pai. Amém. Amém, Micheline, em nome de Jesus. Um beijo grande. Beijo, tchau, lindonas. pessoal. Foi uma bênção estar com vocês. Um beijo. Boa noite, pessoal. Deus abençoe.